Oi, gente. Para você que não me conhece, meu nome é Silvana. Criei esse canal Desvendando para a gente falar sobre autoconhecimento. No vídeo passado, eu trouxe um pouquinho de uma interpretação diferente de Neville Goddard acerca da Bíblia. Para quem não conhece a minha história, eu venho de um contexto religioso, de uma vida inteira com coisas que eu não concordava. Depois eu entrei para a igreja de uma forma mais séria. Depois saí de vez, porque realmente ali eu vi que não era para mim, não concordava com aquelas coisas que estavam ali, né, com aquela interpretação da Bíblia que eles tinham, e saí para buscar as minhas próprias respostas, né? Então, em algum momento, eu encontrei um rapaz americano, e ele falava sobre esse Neville Goddard, que virou meu queridinho, e o que eu mais admiro no Neville Goddard é justamente essa forma diferenciada de interpretar a Bíblia. E eu não sei se eu já falei isso aqui em algum outro vídeo, porque muita gente pode se perguntar, mas como é que você sabe que é a verdade? Eu não sei, ninguém sabe, não tem como saber, mas eu gosto muito da interpretação do Neville, porque, para mim, a Bíblia é metafórica. Se você for tentar levar a Bíblia ao pé da letra, realmente é uma coisa bem complicada. Mas, enfim. Então, eu vou tentar colocar a capa do livro, né? Esse livro que eu estou lendo agora nesse momento, que eu estou relendo, na verdade, né? De Neville Goddard, que se chama O Sentimento é o Segredo. Eu espero me lembrar de falar disso daqui a pouco, né? Mas, relendo esse livro, eu me deparei com uma passagem bíblica. Lembra que no vídeo passado, sobre Neville Goddard, eu falava sobre aquela interpretação metafórica, onde ele fala sobre o consciente, o subconsciente, onde o consciente é o homem, o subconsciente é a mulher? Então, relendo esse livro, eu me deparei com isso aqui, ó. Ele está falando sobre o sono, né? Então ele diz, nesses estados, no caso, quando você está indo dormir, nesses estados, os conscientes e os subconscientes se reúnem criativamente. Homem e mulher se tornam uma carne. O nome do livro é O Sentimento é o Segredo, e ele está falando que para a gente manifestar, né, as coisas que a gente quer na nossa vida, eu sei que tem muita gente que não gosta da palavra manifestação, porque dá uma impressão, ou manifestação ou cocriação, dá uma impressão que você está tendo que criar alguma coisa. E como a própria Bíblia diz, não há nada de novo sob o sol. Então, assim, tudo está criado, né? A criação já está pronta. E aí algumas pessoas abordam uma ideia mais de você conseguir trazer para você aquela realidade, né? Vivenciar aquela realidade que já foi criada. Mas, enfim. Então, o livro O Sentimento é o Segredo, ele fala que para a gente, em outras palavras, né? Para a gente manifestar, né? Para a gente trazer para nossa realidade aquelas coisas que a gente quer, a gente tem que sentir. Antes de falar dessa parte do sentimento, abordar um pouco mais essa parte, aqui onde ele fala, nesses estados, os conscientes e o subconsciente se reúnem criativamente, homem e mulher se tornam uma só carne. Gente, olha só, o que eu falo, né? Muita coisa. Acho que foi no vídeo passado que eu falei sobre essa questão, né, do consciente e do subconsciente, que é uma interpretação metafórica, né, no caso. Que a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao homem, e segundo Neville Goddard, né, segundo a interpretação dele, que vê a Bíblia de uma forma metafórica, ele fala que a explicação dele é que o consciente é o homem e o subconsciente é a mulher. Então, o subconsciente ele tem que ser submisso ao consciente, ou seja, a mulher, né, que no caso na metáfora é o subconsciente, ela tem que ser submissa. Aliás, o subconsciente, que nessa metáfora é a mulher, tem que ser submisso, ou seja, o consciente coloca aquela ideia ali no subconsciente, e o subconsciente, como sendo a mulher, ele simplesmente obedece. E aí eu falei que quantas mulheres não devem ter sido muito infelizes, né, levando essa ideia, acreditando que elas tinham que ser submissas aos seus maridos e tudo mais, e no final do dia não era nada disso. Eu acredito que não, porque a forma que eu vejo Deus, que é uma força criadora, não é um homem, é uma força criadora, é uma força inteligente, né, cuja inteligência é muito maior que a nossa, né, a gente simplesmente não consegue nem conceber como seria essa inteligência, né, alguns chamam de inteligência infinita, enfim. Então, assim, essas coisas que me parecem um pouco sexistas e coisas do tipo,
não me parece que isso viria de uma força criadora tão sábia, né, que criou todas as coisas que existem, eu realmente não acredito. Então aqui, que eu também acho que acaba fazendo uma certa distinção aqui, quando fala que o homem e a mulher vão se tornar uma só carne, né? Aqui, metaforicamente falando, segundo o Neville Goddard, ele está falando justamente dessa junção da mente consciente com a mente inconsciente, né? O homem com a mulher, né? Nessa metáfora, para poder trazer a sua manifestação. É isso que Neville Goddard, essa é a interpretação de Neville Goddard, entende? Então, assim, e aí muitas pessoas falam, não, mas está na Bíblia, lá está dizendo que o homem e a mulher, enfim, serão uma só carne, né? Eu acho que essa ideia é um pouco perigosa por vários pontos de vista, na minha opinião. Tendo estado dentro da igreja, tendo visto muitos absurdos lá, justamente causados por essa visão cega, nessa leitura cega da Bíblia. Primeiro que aqui já fala de homem e mulher, então já está fora uma pessoa, por exemplo, que sente atração pelo mesmo sexo, né? Então essas pessoas já estão excluídas aqui. Então, automaticamente, então eu já não acredito que essa seria a tradução correta, né? E também tem muita mulher, eu vi um vídeo um tempo atrás, que eram de mulheres evangélicas que estavam separadas dos seus maridos e elas estavam ali falando no vídeo que elas oravam porque para o marido voltar, porque elas que eram as esposas mesmo, as oficiais, e sempre seriam. O marido já estava separada com outra mulher, casado com outra mulher, feliz, e ela estava ali falando que sempre estava ali em oração, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Também acho que é uma metáfora aí, entendeu? Não é bem assim, né? O que Deus uniu, o homem não separa. E como que a galera da igreja geralmente vê isso? Não, se você casou com aquele homem, acabou. Se foi Deus que uniu, esquece. Não interessa se ele teve um amante, se ele não gosta mais de você, não interessa. Se foi Deus que uniu, ninguém vai separar. Aí a pessoa fica com aquela ideia. São essas pequenas coisas, que na verdade nem são pequenas, né? São essas coisas que me fazem ter essa certeza dentro de mim de falar, não é do jeito lá que a galera da igreja interpreta, porque olha que situação, imagina que humilhação, uma mulher, o marido foi embora, tá com outra mulher, feliz com outra família, mas ela tá ali orando, dizendo que não, que acha que o marido vai voltar, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Então olha aqui, ó, essa é uma outra coisa, não, porque o homem e a mulher, eles vão se unir e vão ser uma só carne, né, ou seja, vão ser uma só carne. Muitas pessoas, eu acho bonito, tá? Um casal que tem uma união bonita, uma união verdadeira, uma união duradoura. Mas, gente, vamos ser realistas. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Infelizmente, não é para todo mundo. Tem gente que vai casar e vai ser feliz para sempre. Tem gente que vai casar, não vai ser feliz para sempre, mas não vai se separar. Aí quem tá de fora pensa, ai, nossa, casal feliz, né? Ninguém sabe o que eles passam lá dentro, né? E tem muita gente que acaba, às vezes, ficando num casamento infeliz por causa disso aqui, sabe? A gente é uma só carne, porque a gente casou, a gente é uma só carne. Aí um dedica a vida pro outro, ou às vezes, né? Um dedica a vida ao outro, o outro nem tanto, e o outro depois fica com aquele, sabe? Aquele, sei lá, quando a relação acaba, a pessoa fica com aquela coisa de, né, nossa, mas eu me uni àquela pessoa, e sabe, eu acho que essas coisas podem ser bem prejudiciais, essas interpretações muito ali, sabe, ao pé da letra, mas enfim. Então, é isso que eu gosto no Neville, ele traz essas novas possibilidades, a gente avaliar, e olha, até hoje, das coisas que eu vi de Neville, não teve nada que eu falei, nossa, isso aqui é absurdo, isso aqui não faz sentido. Tudo faz muito sentido. Aliás, foi bem interessante eu ter, depois de toda a decepção que eu passei com a igreja, né, encontrar Neville Goddard para mim foi assim, sabe, foi aquela coisa assim que realmente, acho que era o que eu estava realmente precisando para poder desbaratinar, porque eu já falei sobre isso aqui em algum vídeo, eu saí da igreja
e depois de um ano que eu tava fora da igreja, só depois de um ano que eu tava fora da igreja, é que eu consegui me desintoxicar, né? Ou seja, eu saí da igreja, mas a igreja não saiu de mim. Tá, então, esse era um ponto que eu queria colocar, que eu acho importante, que eu acho que também tem a ver com autoconhecimento. Agora, vamos falar sobre essa questão aqui de Neville, né? Esse livro, O Sentimento é o Segredo. Então, vamos lá. Como eu disse, muita gente não gosta da palavra cocriação ou manifestação, porque passa uma impressão de que você está criando algo. E algumas pessoas acham que, acreditam que tudo já está criado. A única coisa que você precisa fazer é manifestar. Esse livro se chama O Sentimento é o Segredo. É o sentimento que faz com que você consiga, abre aspas, manifestar aquele seu desejo. Segundo Neville Goddard, você pode manifestar o que você quiser, certo? Eu sempre converso com uma amiga minha, que eu tô sempre assim, ó, não, mas é tudo mesmo? Porque tem horas que a vida parece que você tá indo para um lado, a vida te leva para o outro, e, enfim. Então, algumas pessoas são bem taxativas, elas falam tudo o que você quiser. Bom, eu acho que eu ainda não cheguei lá, ou eu acho que eu me desviei no meio do caminho da seguinte forma. Quando eu comecei a estudar Neville Goddard, eu fiquei enlouquecida, eu queria manifestar, mostrei aqui o caderninho da manifestação, que eu fiquei um ano escrevendo aquele caderno, quase endoidei naquele ano. Então, assim, eu queria manifestar tudo e eu tava ali, sabe? E aí chegou um momento que eu percebi isso, que às vezes a gente tá indo para um lado, a gente quer muito aquilo, e a vida, eu chamo de a vida, chame como quiser, Deus, universo, inteligência infinita, o nome pouco importa. A vida te traz para uma outra rota, sabe? E aí entra a questão do higher self, né? O seu eu maior, né? Algumas pessoas chamam de eu maior, outras pessoas chamam de centelha divina, Deus. É essa parte sua divina que sabe mais, que habita você. A Bíblia diz: vós sois deuses. Então, assim, quando eu percebi essa questão de às vezes você quer muito uma coisa e você está fazendo de tudo para manifestar aquilo, mas parece que a vida te leva para um outro lado, eu acho que isso me trouxe um pouco mais de maturidade espiritual, sabe? Porque quando você. Eu acredito que muita gente que está vendo isso aqui vai querer fazer, igual eu ensinei lá, fazer as manifestações. Isso é maravilhoso. É um processo. E também, se você quiser continuar manifestando todas as coisas na sua vida, tentando manifestar tudo que você quer, é porque chegou uma hora para mim, que eu cansei de estar no controle, de querer estar no controle, sabe aquela coisa assim, ó, me surpreenda o universo, tipo isso. Mas não é tudo, né? Tem coisas que eu ainda quero manifestar. Mas com essa evolução espiritual, eu fiquei mais, sabe, consciente de que às vezes a gente quer muito uma coisa, e tá tudo bem você querer muito aquela coisa, mas às vezes o seu eu maior, por saber mais que você, ele sabe de repente que aquela coisa ali não vai ser para você, entendeu? Então, hoje em dia, eu já não sou mais a louca do Neville Goddard, adoro as interpretações dele, tô relendo esse livro, tô sempre vendo uma coisa ou outra, mas hoje eu acho que amadureci, né? E a gente, quando amadurece, a gente vai ficando mais relaxado, mais tranquilo, não vai querendo, não vai estar ali naquela. A gente vai ficando mais relaxado, mais tranquilo, a gente não quer controlar todas as coisas, né? A gente sabe que às vezes a gente quer uma coisa, e olha, às vezes a gente quer uma coisa, e acho que tem até uma passagem na Bíblia, não tenho certeza disso não, tá? Mas acho que tem até uma passagem na Bíblia que diz pra gente tomar cuidado com o que a gente pede, né? E às vezes a gente quer muito uma coisa, a gente fica cega naquela coisa, e aí quando a coisa vem, a gente se estrepa, e aí a gente vê que a gente deveria ter deixado o nosso eu maior cuidar. Mas para você que quer manifestar, quer fazer seu teste, comprou seu caderninho, tá fazendo as suas manifestações, que eu acho que é uma fase pela qual a gente passa que é muito gostosa. Eu quase endoidei no final dessa fase, mas foi muito maravilhosa. Foi uma fase assim, nossa, foi uma fase muito gostosa da minha vida. Até hoje eu falo sobre isso, eu conto essas histórias. Até hoje tem algumas técnicas de Neville Goddard que eu vou ensinar mais pra frente, que eu ainda aplico essas técnicas, sabe? Nunca é demais esses aprendizados. Mas voltando aqui pra gente encerrar esse vídeo, o sentimento é o segredo. Então você pode gritar, bradar aos quatro ventos, eu sou próspero, eu sou isso, eu sou aquilo. Se você não sentir aquilo de verdade, não vai rolar. Eu não sei se vocês conhecem, eu acho que o nome dela é Esther Hicks, não estou muito certa disso, é muita galera que eu pesquiso aí. Ela canaliza
a, uma consciência que eles deram o nome de Abraham. Eu achava que quando eu comecei a assistir ela, eu não assisto mais, sem tempo eu não assisto. Eu pensava que era um cara, né? Eles estavam canalizando Abraham, como alguém poderia canalizar, sei lá, Chico Xavier, por exemplo. Mas não, parece que ela deu esse nome, eles deram esse nome, né? Ela e o marido dela, que já é falecido, o marido dela, eles deram esse nome para essa consciência, Abraham. E ela falava coisas do tipo assim: para você ter uma coisa, para você conseguir manifestar uma coisa, você tem que ser aquela coisa. E eu assistia as palestras dela e eu falava, não entendia nada. E o povo ria. Tipo, você via que a galera estava entendendo, e eu falava, meu Deus, eu falava com uma amiga minha, eu falava assim, eu não vou assistir mais, porque eu assisto, eu vejo as pessoas rindo, eu vejo as pessoas interagindo, eu não entendo nada do que ela está falando. Então, e aí hoje eu entendo, né? Então, assim, em outras palavras, o que ela queria dizer era assim, para você manifestar uma coisa, você tem que ser aquela coisa, né? Ou seja, se eu sinto que eu sou amada, se eu sinto verdadeiramente que eu sou amada, eu vou ser amada. Ou seja, quando eu sinto que eu sou amada, eu sou amada. Acho que esse exemplo não ficou muito bom, não. Deixa eu pensar num outro exemplo. Um exemplo que muita gente fala, né? Ah, a pessoa quer ser rica, eu quero ser rico, eu quero ser rico. Então você tem que pensar como rico, você tem que agir como rico. E quando eu digo isso, não estou falando para você ir lá e comprar um monte de coisa, muito embora também. Tem umas pessoas que falam alguma coisa a respeito disso, que eu concordo em partes, tá? Concordo em partes. Ah, enfim, eu não quero dar ideia errada aqui para ninguém, mas assim, então vamos supor que você quer ser rico, né? Então você tem que ser aquela coisa para você conseguir manifestar. Então tá, eu quero ser rico, mas como é que eu vou manifestar aquilo? Você vai, sentimento é o segredo, é o que o livro é o nome do livro do Neville Goddard, não é isso? E é o que ele fala, o sentimento é o segredo. Então você tem que se sentir rico. Você tem que agir como rico. Você tem que se sentir verdadeiramente rico, sabe? E é óbvio que falando assim, parece uma coisa assim, então tá, então eu vou ficar sentindo que eu sou rica. Calma, gente, não é assim, né? Eu acho que um pensamento bom da gente ter é assim, ó, se fosse tão fácil assim, como algumas pessoas pregam por aí, todo mundo era rico, todo mundo era feliz no amor, não é tão simples quanto parece, mas é possível. Então assim, ó, se eu quero ser rico, vamos lá, deixa eu tentar dar um exemplo aqui, vou tentar ser mais específica. Se você quer ser rico, você tem que se sentir rico, certo? Agora, você está se preocupando com a conta. Você está se preocupando com a conta que vai vencer. Você está contando moeda. Você está fazendo conta para poder fazer compra no mercado. Que sentimento que você está emanando nesse momento? É um sentimento de escassez. Entende? Então, assim, eu não sei, eu acho que esse exemplo de dinheiro foi um pouco complicado. Acho que talvez não tenha sido um bom exemplo, porque sempre tem aquela pessoa que vai falar, mas então como é que eu vou fazer? É porque existem várias formas, né? Hoje em dia, na era da internet, existem muitas formas das pessoas ganharem dinheiro, investimentos, existe uma série de coisas. E eu tô falando isso por quê? Porque quando eu não conhecia o mundo dos investimentos, e eu via alguém falar de dinheiro, eu pensava, mas é muito fácil, né? A pessoa, como é que eu vou fazer isso? Porque eu não conhecia aquelas outras formas, certo? E isso por si só já é um pensamento de escassez, essa coisa de você duvidar, né? Então, assim, não é tão simples quanto parece, mas é totalmente possível você fazer, tá? Existem várias formas. Deixa eu tentar dar um outro exemplo que não seja complexo quanto à questão do dinheiro, porque eu sei como pode ser complexo para uma pessoa que de repente está numa situação delicada, ela não vê aquele horizonte e nada vai fazer ela ver, porque ela está preocupada e coisa e tal, mas existem formas, tá, gente? A internet está cheia de coisas assim, soluções, né, para a pessoa fazer dinheiro extra, para poder investir, colocar o dinheiro para trabalhar para você. Hoje que eu conheço o mundo dos investimentos, eu falo, agora eu entendo como as pessoas ricas vão ficando cada vez mais ricas, juros compostos. Então, assim, caso você não tenha entendido esse exemplo, vai pesquisar sobre o mundo dos investimentos. Vamos ficar no exemplo aqui do dinheiro, que eu já entrei nesse exemplo, já falei muita coisa sobre o dinheiro. Vai estudar sobre o mundo dos investimentos. Se você estudar, você vai ver que é totalmente possível. Existem várias formas de você atingir independência financeira. Então, vocês entenderam?
Então, assim, eu preciso ser, o sentimento é o segredo, então eu tenho que me sentir rico. Eu não posso ficar falando, eu sou rico, eu sou próspero, e tá preocupado com a conta, entende? Então é mais ou menos assim. Então você precisa sentir aquilo. Vamos supor que você queira, por exemplo, tentar dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que você queira um namorado, uma namorada, né, uma pessoa. Se esteja solteiro e você queira uma pessoa. O que você vai imaginar? Como é que você vai manifestar? Né? O sentimento é o segredo, não é isso? Então você vai se imaginar com essa pessoa, como seria você conversando com essa pessoa, você tendo planos com essa pessoa, você tendo um futuro com essa pessoa, entende? E é a emanação desse sentimento que vai trazer a sua manifestação cada vez mais próximo de você, certo? Então, o sentimento é o segredo. Não basta falar, você tem que sentir. Você tem que sentir. Sabe quando você começa a contar uma história para alguém, uma história que foi ruim, uma história que foi difícil, foi delicada, seu coração começa a acelerar, sua mão começa a suar? É aquela história que eles falam, né? O cérebro não sabe distinguir quando que aquela situação aconteceu. Então, quando você começa a contar aquela história, ele vai sentindo tudo de novo como se aquilo tivesse acontecendo. Olha a pegadinha aí, olha a jogada aí. Então você meio que, com essa história do sentimento é o segredo, você vai meio que enganar o cérebro, né? É quase como se quando você imprimisse isso no seu subconsciente falasse, espera aí, mas ela não tem namorado, então eu sou o subconsciente, né? Eu sou a mulher, eu sou submissa, então eu tenho que dar um jeito de procurar fazer com que isso aconteça, para que isso se torne real. Você entende? Então é basicamente isso. O sentimento é o segredo. Não adianta ficar bradando o que você quiser se você não acredita naquilo. Se você não consegue fazer o seu cérebro acreditar naquilo, certo? Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, pode comentar, pode fazer crítica. A crítica é bem-vinda também. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, manda esse vídeo para alguém que você acha que pode estar precisando ouvir essa mensagem. Não desiste, tá? Essas coisas aqui, elas são reais. Não dá bola, eu já falei isso em algum vídeo. Não fica contando para as pessoas, porque as pessoas não acreditam. Então elas vão falar para você, isso é tudo balela, isso é tudo mentira. Faça os seus próprios testes. Não fica ouvindo o que as pessoas estão falando, não. Faz os seus próprios testes. Foi como aconteceu comigo, né? Eu fiz os meus próprios testes e hoje eu tô aqui para contar a minha história, contar as coisas que realmente aconteceram comigo. É uma realidade. E eu ainda tô nesse processo, certo? Mas não escute as pessoas. Elas sempre vão ter alguma coisa negativa para te dizer, ou rir de você, achar que você tá sendo tolo de acreditar nisso. Faça suas próprias experiências, tá? Então foi isso pro vídeo de hoje. Muito obrigada para você que ficou aqui comigo até o final. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like, mandar esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar de ouvir essa mensagem. E a gente se vê no próximo vídeo.